Olá, se você por acaso chegou nesse vídeo, é porque você pesquisou sobre P5JS no YouTube e me encontrou. Bem, uma bela procura, apesar de ter pouco conteúdo sobre P5JS em português, muito provavelmente você fuçou uma boa parte da sua pesquisa sobre tutoriais. E que diabos é P5JS? Bem, é o que você está vendo na tela agora. Acho que a definição mais interessante sobre P5JS é que ela é um site que você pode usar o JavaScript para desenhar coisas numa tela na própria página web. Ele foi desenvolvido em 2015, baseado no Processing, que é uma IDE bem mais antiga. O principal objetivo do P5JS, eu acho, que é capacitar qualquer pessoa a aprender programação de uma forma criativa. E você vê visualmente o seu programa acontecendo. Bem, dispensando grandes apresentações, esse é o canal Luiz Squares e esse vídeo é exatamente para você que está querendo aprender P5JS, começar no P5JS. E nada mais legal do que fazer um projetinho maneiro. E como você viu na thumbnail do vídeo, você vai aprender programação criativa com P5JS para iniciantes fazendo a logo da banda The Neighborhood. Eu acho que muita gente conhece essa banda, a logo deles é um acaso contrário e existem muitos elementos na logo deles que servem para você começar a aprender códigos com polígonos, formas geométricas e outras coisas. Bem, é o que eu acho. Então você vai entrar num site chamado editor.p5js.org e é interessante que é um editor online. Você pode até usar o VS Code e rodar um código no P5JS numa página web. Mas tecnicamente você não precisa baixar nada para usar. Primeiro você vai se deparar com um código por padrão, e que é dividido em duas funções, o Function Setup e o Function Draw. Dentro do Function Setup tem um comando chamado Create Canvas, e dentro do Function Draw tem um comando chamado Background. É simples, eu vou tentar ir direto ao ponto sem enrolação. O Function Setup é uma função que tudo que está dentro dela será usado apenas para inicialização. Quando você roda um código, o código que está dentro do Function Setup será rodado no começo e somente uma vez. Então, se o Function Setup só roda uma vez na inicialização, o que o Function Draw faz? Basicamente, o Function Draw vai rodar continuamente. Ele é tipo um loop. Então você criou o seu código e tal, a interpretação do P5JS, você vai lá e vai rodar o Function Setup. Quando ele termina de rodar o Function Setup, o que ele vai fazer? Rodar o Function Draw. Aí ele vai ficar rodando para sempre o Function Draw e todos os comandos que estão dentro dele. O Function Setup roda na inicialização do programa e o Function Draw roda continuamente. Sabendo disso, dá para perceber que esse comando Create Canvas vai ser rodado no início e o comando Background que está dentro do Function Draw vai ser rodado para sempre. Então o que são esses dois comandos? O comando Create Canvas cria a tela, ou canvas, e ele diz que essa tela vai ser de 400 pixels por 400 pixels, ou seja, vai ser um quadrado. Muitos dos comandos do P5JS possuem parâmetros que ficam entre parênteses. O parâmetro do Create Canvas são esses dois. O primeiro número é a largura e o segundo número é a altura. 400 pixels vai ser a altura da tela e 400 pixels vai ser a largura da tela. Muito simples. E esse comando vai ser executado apenas uma vez, porque não tem necessidade de colocar no Function Draw para criar um canvas continuamente. E o background, o que significa? Significa a cor dessa tela. Simplesmente isso. Por enquanto, nós vamos apenas trabalhar com escala de cinza, que vai de 0 a 255. 0 é preto e 255 é branco. A esse valor, 220, vai gerar um cinza bem claro. Então, para testar, a gente vai rodar esse código no interpretador do P5JS. Tá vendo um quadrado cinza claro? A gente vai mudar o valor do background para 0. Um quadrado preto. Você pode testar os valores do background e outras coisas, mas a gente vai se concentrar em criar um quadrado preto para servir como base para aquela nossa casinha da logo da banda. E pronto, a gente vai passar para os novos comandos relacionados às formas geométricas. A gente vai criar um retângulo nessa tela.
Então a gente vai usar o comando rect para criar esse retângulo. Eu vou digitar o comando na tela. O rect, ele precisa de, no mínimo, 4 parâmetros, que são posição x e a posição y no plano cartesiano, e largura e altura do retângulo, respectivamente nessa ordem. Mas antes disso, a gente precisa de um momento matemática nesse minuto do vídeo. Então, se você não cursou a 5ª série ou a 7ª série do ensino fundamental, tenha paciência. Para revisão, a gente vai ver que o plano cartesiano é esse carinha da imagem aqui. A largura é o eixo x e a altura é o eixo y. E a gente sabe que o ponto 0, 0 fica no centro desse plano. Esse é o nosso ponto de referência, o centro do mundo 2D. Mas no P5JS, por padrão, o ponto de referência fica no canto superior esquerdo. No P5JS, quanto mais as coordenadas x e y se afastarem do centro do plano cartesiano, mais os números dos parâmetros dos eixos x e y aumentam. Essa é a imagem de exemplo de como funciona. Tem o canto superior esquerdo, tem o 0 e 0, não é? No canto superior esquerdo. Tem o ponto inferior direito, que tem o 400 e 400. Com esses detalhes, a gente pode desenhar um quadrado no ponto 0, 0. Então a gente vai colocar no comando rect 0, 0. E o tamanho desse retângulo? Eu vou deixar uns 180 por 180. Um quadrado, né? Vou rodar e bora ver que o quadrado fica no cantinho da tela. Mas é um quadrado branco. Ué, eu queria que ficasse só com as linhas. Como eu posso fazer isso? Então, toda forma 2D, por padrão, tem atributos de preenchimento de linhas. E existe um comando chamado fill, que eu vou digitar na tela agora para vocês. O comando fill define a cor ou preenchimento que a forma 2D vai ter. E funciona da mesma forma que a cor do background. Lembra que eu falei que a escala de cinza vai de 0 a 255? Então, se eu colocar fill e rodar o código com o parâmetro 0, o que será que acontece, né? Então, a gente vai ver. O quadrado sumiu. Ficou preto, né? Mas cadê as linhas? Agora a gente vai mexer com os atributos de linha. O comando stroke, que eu vou digitar na tela também agora, funciona com os mesmos parâmetros iniciais do fill e do background. Como é o parâmetro de cor branca na escala de cinza no P5JS? 255. Então eu vou colocar stroke 255 e a gente vai rodar o código. Agora apareceu o que a gente queria, né? Mas eu tô achando as linhas muito finas. Então vem outro comando aí, stroke weights. Ele define se a linha vai ser gordinha ou magrinha. A gente quer que ela fique igual a da casa da logo da banda. Então a gente vai engrossar ela usando os parâmetros do stroke weight. Então eu vou digitar o nome stroke weight. Lembrando que o W é em maiúsculo. Aí eu vou colocar um valor de 10. E vou rodar o código. Ficou grosso igual a logo. O que eu faço com esse retângulo? Antes de eu gravar esse vídeo, eu tinha feito mais ou menos um mapa de como eu poderia pôr essa logo na tela, desenhando no papel. Aí eu coloquei várias coordenadas nela de cada comando que eu utilizei para criar retângulos, triângulos e linhas. Aí eu vou colocar esse desenho aqui na tela. Primeiro eu fiz tipo a parede dessa casa, né? Aí eu centralizei essa parede na coordenada 110 do eixo X e na coordenada 80 do eixo Y. E eu coloquei 180 de largura e 130 de altura. Aí eu vou comentar para dizer que isso é a parede. Para quem não sabe, é assim que você escreve um comentário em JavaScript, //. Essa linha do código vai ser lido pelo interpretador do P5JS como um comentário só, apenas para organização. Agora eu vou usar um novo comando para criar o telhado. O telhado é triangular, tem 3 pontas e 3 linhas, e por isso eu vou desenhar um triângulo. E como é que se desenha um triângulo no P5JS? Pelo comando triangle. O comando triangle possui 6 parâmetros, e todos são coordenadas. Os primeiros 2 são as coordenadas do primeiro ponto, os 2 do meio são as coordenadas do segundo ponto, e os 2 últimos são as coordenadas do terceiro ponto. De acordo com o desenho que eu planejei, vou utilizar as coordenadas
80 para x e 210 para y no primeiro ponto, 320 para x e 210 para y no segundo ponto, e 200 para x e 330 para y no terceiro ponto. Aí eu vou escrever e eu vou escrever um comentário que é a linha do código abaixo é a linha do telhado. E aí eu vou rodar o código. A casa contrária já ganhou forma de casa contrária, não é? Agora eu vou criar dois retângulos que vão ser a porta e a chaminé, e um quadrado que vai ser a moldura da janelinha. Então a porta vai ser um rect na coordenada 135 do eixo x, na coordenada 80 do eixo y, com 55 pixels de largura e 100 pixels de altura. Aí eu vou comentar esse novo comando e dizer que é uma porta. Aí eu vou criar outro comando, aí dessa vez para chaminé. Aí eu vou usar o comando rect também para ser um retângulo, na coordenada 235 do eixo x, coordenada 210 do eixo y, com 40 pixels de largura e 110 pixels de altura. E vou comentar também e dizer que é a chaminé. Aí vou criar de novo outro comando, que agora é para janela. Aí eu escrevo rect na coordenada 215 do eixo x, 125 do eixo y, com 50 pixels de largura e 50 pixels de altura. Aí eu vou comentar que é a janela. Agora bora rodar o código no interpretador. Pronto, o código rodado. Mas por que a chaminé ficou em cima do telhado? Porque o comando do telhado está antes na ordem do código. Aí o function draw está colocando o telhado em primeiro e a chaminé por cima. Então, por isso eu vou inverter a ordem do código, copiando e colando a chaminé antes do telhado. Aí a gente vê como fica. Pronto, a chaminé ficou embaixo da forma 2D do triângulo telhado. Agora faltam algumas coisas para que essa logo fique totalmente igual, tipo as espessuras das linhas das formas 2D, o símbolo de marcas de estrada e as linhas da janela. Vou fazer duas linhas perpendiculares dentro do quadrado da janela, e para isso eu vou usar o comando line, que faz uma linha. Todo mundo sabe que uma linha é formada por dois pontos. Logo, os parâmetros do comando line são 4. Os dois primeiros são coordenadas x e y do primeiro ponto, e os dois últimos são coordenadas x e y do segundo ponto. Então, já que são duas linhas, vou fazer de acordo com o desenho. Dois comandos line, aí o primeiro ponto da linha vai ser nas coordenadas 215 e 150, e o segundo ponto vai ser em 265 e 150. No segundo comando line, o primeiro ponto vai ser em 240 e 125, e o segundo ponto em 240 e 175. Aí a gente vai rodar de novo. Pronto. Agora a gente vai fazer o símbolo da marca registrada. E a gente sabe que a marca registrada é um símbolo com a letra R dentro de um círculo. E para isso, a gente vai usar dois comandos novos, que eu vou escrever no editor de código. Elipse, com dois L's, e text. Tá, o que é que esses dois comandos fazem e quais são os parâmetros desses comandos? O comando elipse simplesmente cria um círculo e tem os mesmos parâmetros iniciais do comando rect. Então, os primeiros dois parâmetros do comando elipse são as coordenadas x e y, e os dois últimos são a largura e a altura. Então, para esse círculo, eu vou colocar coordenadas 304 e 321, e a largura e a altura eu vou colocar 21 e 21. E o comando text são três parâmetros iniciais. Você vai ter que escrever entre aspas o texto que você quer. Então abre as aspas dentro dos parênteses e coloca a letra R em maiúsculo. Aí do lado do R eu vou colocar as coordenadas, que vão ser 300 no eixo X e 325 no eixo Y. Eu rodei o código no final e está quase parecido, mas ficou essa parte branca no elipse, e eu não quero isso. Então eu vou usar um novo comando chamado nofill, que eu estou digitando agora. Nofill, ele vai tirar o preenchimento dessa elipse. E eu vou digitar o comando stroke weight. E aí,
eu vou querer também mudar essa linha da janela, que está muito grossa. E eu vou digitar também o comando stroke weight 6. E na janela, vou colocar stroke weight de novo 8. E na parede, eu vou colocar stroke weight 10. E eu vou rodar o código para ver como fica. Então ficou parecido, ficou igual. Ficou muito igual, não é? Então esse vídeo faz parte de um projeto chamado Codesenho. Talvez eu faça um vídeo sobre esse projeto no futuro, não agora. Mas é isso, programação criativa e experimentação. Então tente brincar com esses parâmetros e esses comandos que você aprendeu. Ou que você relembrou. Procure comandos na biblioteca do P5JS, porque existem dezenas. Eu vou querer fazer mais vídeos sobre P5JS no futuro também. Peço desculpas por algum erro e adeus.